Em novembro de 2023, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, enfrentou um escândalo que abalou o cenário político do país. Não era uma crise política qualquer. Era o início da infame Operação Influencer, uma investigação de corrupção de grande repercussão. Costa foi acusado de estar envolvido em uma rede de tráfico de influências. A investigação, que se centrava em projetos de hidrogênio verde e lítio na região de Sines, implicou várias figuras de topo do governo, incluindo o chefe de gabinete de Costa e seus amigos consultores de negócios. O escândalo ganhou força após as operações policiais que descobriram grandes quantidades de evidências suspeitas, incluindo escutas telefônicas que, alegadamente, ligavam o nome de Costa aos negócios em andamento. Apesar da crescente pressão e das evidências que surgiam, Costa negou veementemente qualquer envolvimento em atividades criminosas, insistindo que não tinha participação nos atos investigados. Diante da crescente desconfiança pública e da ameaça à integridade do seu cargo, Costa tomou uma decisão crucial. Em novembro de 2023, ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro, alegando que qualquer suspeita em torno das suas ações tornava impossível continuar à frente do governo. Mas a história não terminou aí. Em abril de 2024, Costa foi ouvido pelo Ministério Público, mas não como réu. Ele foi ouvido como testemunha na investigação e não foi formalmente designado como suspeito. A investigação, que foca em negócios indevidos relacionados aos projetos de lítio e hidrogênio verde, tem enfrentado consideráveis atrasos. O nome de Costa apareceu em escutas telefônicas e documentos, mas as autoridades judiciais ainda não encontraram provas concretas ligando-o diretamente a qualquer conduta criminosa. Em abril de 2024, o Tribunal da Relação de Lisboa concluiu que não havia provas de que Costa estivesse envolvido nas discussões sobre o controverso projeto do Centro de Dados de Sines. O seu nome, concluiu o tribunal, não foi mencionado nas centenas de reuniões relacionadas com o escândalo. Com o caso ainda sob revisão judicial, Costa permanece fora dos holofotes. Embora nenhuma acusação tenha sido formalizada contra ele, a investigação continua a desenrolar-se e a sua carreira política permanece em suspenso. Qual será o veredito final? Será que a reputação de Costa irá se recuperar ou o escândalo continuará a persegui-lo? Só o tempo dirá. Em 2025, Portugal enfrentou uma crise política que culminou na renúncia do primeiro-ministro Luís Montenegro, marcando a queda de seu governo. Esta foi a terceira eleição em apenas 3 anos, um período de instabilidade política sem precedentes para a nação. A queda do governo de Montenegro foi desencadeada por acusações de conflitos de interesse envolvendo a empresa de consultoria de sua família, que recebeu pagamentos de empresas com contratos governamentais. Este escândalo resultou na perda de confiança pública e na incapacidade do governo de manter a estabilidade. As eleições repetidas causaram um impacto profundo no tecido político da nação. A instabilidade constante minou a confiança pública no sistema político, deixando muitos cidadãos desiludidos com seus líderes. Cada ciclo eleitoral trouxe mais divisão, especialmente entre os partidos de direita e o crescente movimento de extrema-direita. Economicamente, a instabilidade prejudicou a confiança dos investidores, com empresas hesitando em fazer investimentos de longo prazo em um país que enfrenta constantemente incertezas políticas. A volatilidade desacelerou o crescimento econômico e enfraqueceu a posição de Portugal no mercado internacional. Socialmente, as eleições repetidas geraram frustração e raiva entre a população. O orgulho nacional sofreu um golpe, já que a reputação do país em termos de estabilidade democrática foi abalada pela turbulência. Os cidadãos sentem que a constante instabilidade mina o progresso que a nação alcançou. Enquanto o presidente Marcelo Rebelo de Sousa se prepara para convocar novas eleições em maio de 2025, a pergunta que permanece é: Portugal conseguirá superar esta crise e reconstruir a confiança em sua democracia? O país enfrenta um momento decisivo em sua história, um momento que definirá seu futuro nos próximos anos. Vamos começar com a parte 2. Em Portugal, o cenário político é frequentemente dominado pelos grandes partidos, como o Partido Socialista, PS, o Partido Social Democrata, PSD,
e o Partido Centro Democrático Social, CDS. Esses partidos estão constantemente nas manchetes, moldando políticas nacionais e influenciando a opinião pública. Mas e os partidos menores? O RER, Revolução e Independência da Região, Volte Portugal e PAN, Pessoas, Animais, Natureza. Esses partidos muitas vezes passam despercebidos na mídia, apesar de oferecerem soluções alternativas que poderiam influenciar o clima político. Por que devemos nos importar com esses partidos menores? A resposta está na diversidade que eles trazem para o debate político. Enquanto os grandes partidos representam o espectro amplo da política tradicional, os partidos menores oferecem perspectivas novas e desafiam. Vejamos o RER, por exemplo. Este partido defende uma mudança radical para a independência regional e maior autonomia, com foco em descentralização. Ele representa a voz de comunidades que se sentem ignoradas na estrutura política tradicional. E o Volte Portugal, um movimento progressista pan-europeu que luta por uma maior integração da União Europeia e pela sustentabilidade ambiental. O Volte é uma voz única para aqueles que veem o futuro de Portugal como parte de um projeto europeu mais amplo, buscando cooperação global em vez de isolamento. E o PAN, que se concentra nos direitos dos animais, questões ambientais e um modo de vida sustentável. Apesar de ser menor, a plataforma do PAN trata de questões globais urgentes, como as mudanças climáticas, estando muitas vezes na vanguarda da justiça social, igualdade e tratamento ético dos animais. Esses partidos podem não chamar tanta atenção quanto os grandes players, mas suas plataformas representam aspectos importantes da sociedade moderna. Autonomia regional, cooperação global, sustentabilidade e políticas éticas. Ignorá-los significa perder uma parte crucial da conversa nacional. A verdade é que quanto mais diversas forem as vozes no nosso sistema político, mais completa será nossa compreensão das necessidades e aspirações do público. Partidos menores como o RER, Volt e PAN podem não ganhar as manchetes, mas são essenciais para moldar um diálogo político mais inclusivo e equilibrado. Portanto, da próxima vez que falarmos de política, lembremos que toda voz importa, grande ou pequena. Esses partidos menores desafiam a narrativa dominante, trazendo novas ideias e impulsionando a mudança de que precisamos, e merecem uma atenção mais profunda. No final, uma democracia saudável não se trata apenas de ouvir as vozes mais altas. Trata-se de escutar todas as perspectivas, até aquelas que não fazem sempre as manchetes. Vamos começar a parte 3, a parte final. Em uma democracia, a sua voz importa. Todos os dias fazemos escolhas que moldam as nossas vidas, desde a forma como vivemos até o futuro que imaginamos. Mas há uma escolha que se destaca acima de todas: o seu voto. Em cada eleição, o seu voto é a sua oportunidade de se manifestar, de ser ouvido e de influenciar as decisões que afetam não só a sua vida, mas também a sua comunidade, sua nação e o mundo. Mas muitas pessoas ficam em silêncio. Elas acham que o seu voto não fará diferença. Acham que o sistema é complicado ou que sua voz não é necessária. Mas a verdade é que cada voto conta. Cada eleição é uma chance de dizer: eu acredito no meu país. Eu acredito na mudança. Eu acredito no meu futuro. Quando você vota, você escolhe quem irá representá-lo, seus valores e sua visão para o futuro. O seu voto determina políticas sobre educação, saúde, mudanças climáticas e igualdade. Ele molda as leis que governam o país e os líderes que tomarão decisões em seu nome. Estudante: eu voto porque é o meu futuro. Idoso: eu voto porque quero que minha voz seja ouvida. Trabalhador: eu voto porque meu trabalho, minha família e minha comunidade importam. Mãe: eu voto porque quero que meus filhos cresçam em um mundo melhor. Cada voto fortalece o tecido de nossa democracia. Ele nos conecta como cidadãos, como vizinhos, como membros de algo maior do que nós mesmos. Então, faça a sua voz ser ouvida. Vá e vote. Porque quando você vota, você molda o futuro. Quando você vota, você molda o seu futuro. Seu voto é o seu poder. Seu voto é a sua voz. Nesta eleição, deixe sua voz ser ouvida. Vote.
porque o seu futuro merece.